Bom, já estamos online. Guardar um pouquinho para a gente poder começar a falar, para dar tempo de repercutir aqui a informação de que a gente entrou online. Guardar um pouquinho. Bom, vamos começar. Bom, o principal acontecimento do dia de hoje, sem dúvida nenhuma, final da Copa do Mundo. Esse é o nosso primeiro assunto. E para quem já estiver acompanhando, hoje, especificamente, o Aloysio ele vai ter uma necessidade de sair da transmissão pontualmente às 8h30. Também é uma ocasião pontual. Na semana que vem a gente continua com o formato normal, de nós quatro ao longo da transmissão inteira. É por isso que a gente vai tentar fazer aqui um bate-bola um pouco mais rápido. Então, para começar, Luiz, já passo a palavra para você. Qual a sua visão do momento sublime da Copa do Mundo, que é a final? O que você achou desse jogão? Ih, já até adiantei minha opinião. O que você achou do jogo de hoje? Não, Igor, em primeiro lugar, eu adianto que não é que o programa tem que acabar às 20h30. Eu tenho uma demanda pessoal. Hoje é aniversário do meu filho. Eu não pude estar com ele no almoço, porque eu estava trabalhando no final da Copa. Ele está fazendo 19 anos hoje, a idade de Mbappé, se tornou hoje o segundo jogador da história a fazer um gol em final de Copa do Mundo, né? Depois de Pelé, que mandou uma mensagem muito legal para ele. Eu tenho restrições a Pelé como figura pública, não como jogador, que é incontestável. Mandou uma mensagem para ele dizendo: bem-vindo ao clube dos adolescentes que fizeram um gol no final da Copa do Mundo. Eu estou bem acompanhado. Eu achei uma mensagem muito legal. Mas eu peço a vocês que continuem o programa. A demanda é minha, pessoal. E peço a vocês que continuem. Vocês e os espectadores não têm nada a ver com isso. Em relação ao jogo da Copa, afinal, eu acho o seguinte: o melhor futebol jogado na Copa foi o da Bélgica. A Bélgica, eu digo, né? A Bélgica é quase tanto de Igor quanto é de De Bruyne e Hazard. Mas o fato é que a França derrotou a Bélgica por 1-0 na semifinal, passou a final e ganhou com autoridade por 4-2. O placar indica isso. Acho que, pelo que a Croácia jogou, né, um futebol muito de jogadores experientes, sobretudo de muita força de vontade, porque saiu atrás nos 3 jogos das eliminatórias, nas oitavas contra a Dinamarca, nas quartas contra a Rússia e nas semifinais contra a Inglaterra, e virou o jogo. Acho que a Croácia merecia uma arbitragem justa e não foi o que aconteceu hoje. Né? O árbitro, um argentino, como é o nosso amigo Oviedo, ele marcou uma falta inexistente, que gerou o primeiro gol, e o lance do pênalti, que gerou o segundo gol da França, também é um lance discutível, embora nós já temos conversado aqui. Como a Matuidi não tocou na bola, eu acho que realmente, pela regra, tem sido pênalti. Agora, acho que o futebol mais equilibrado, a seleção mais equilibrada, ganhou a Copa, né? E derrotou na semifinal o futebol mais bonito, que foi da Bélgica. E comprovou isso na final, na disputa de terceiro e quarto lugar contra a Inglaterra, ganhando de 2-0 com muita autoridade. Mas a equipe mais substancial, a equipe mais equilibrada, ganhou a Copa. Eu acho que é justo, né? Acho que é justo. Ressalvando que, para mim e para a crítica do mundo, o melhor futebol praticado nessa Copa foi o da Bélgica. Oviedo. Eu concordo Nossa. com o que a resenha que a Aloysio fez. Acho que a França mostrou no conjunto o melhor futebol. Acho que também foi levemente beneficiada pelo árbitro argentino. A questão do pênalti
É discutível mesmo, porque a tendência hoje é aceitar que qualquer toque de mão, onde a mão se afasta um pouco do corpo, já automaticamente deve ser sancionada. Eu acho que o que deve ser apreciado aí é a intencionalidade. Me parece que não houve intenção do jogador. Não houve intenção. Perisic, não houve intenção. Eu acho que não houve, acho que nesse sentido, porque bate na cabeça e da cabeça passa para a mão dele. Então, não, perdão, Zido. Matuidi não tocou na bola. O escanteio foi direto no braço de Perisic. Tá. Aí que tá. Se Matuidi tivesse tocado a bola, não seria. Mas foi. Enfim, mas acho que, de qualquer forma, o resultado foi contundente. Foi um grande time, o da França. Ela leva a sua segunda estrela, se equipara à Argentina, se equipara ao Uruguai, com dois torneios, né? Embora o Uruguai tenha apresentado nessa Copa uma curiosidade, ela apareceu no campo com 4 estrelas, o que, segundo ela, e segundo, aparentemente, com a permissão da FIFA, ela considera que os torneios olímpicos de 24 e 28 foram Copa do Mundo, porque foram organizados pela FIFA dentro das Olimpíadas. É verdade. Apareceu essa curiosidade, o Uruguai ostentando 4 estrelas na sua camisa. Mas, enfim, uma curiosidade sobre o time uruguaio, que tem a simpatia de Griezmann, né? É Griezmann, que é o jogador francês que aparece em vários momentos aí com a bandeira do Uruguai. Mas curiosidade que tem a Copa do Mundo, acho que no conjunto foi uma grande Copa. Foi muito explicitado pelo Galvão, pelo pessoal da TV, que foi a Copa que teve mais gols produzidos de bola parada. Talvez seja uma nova tendência, um novo tipo de futebol ao qual os times sul-americanos vão ter que se adaptar, que evidentemente não estavam tão preparados para isso. Mas acho que nós vimos jogos muito bonitos, conseguimos ver jogos muito bonitos, jogos de grande estilo, a diferença das Copas anteriores, e espero eu, que isso se repita agora daqui a 4 anos em Catar. Buchaú, você é especialista em futebol desde o início da Copa. Rapaz, e o melhor disso tudo é que eu acertei quem ganharia a Copa, né? A primeira vez que a gente conversou sobre isso aqui, testando a ferramenta da live, tá gravado? Tá gravado ou foi nos bastidores? Não gravou, cara. O pior é que não gravou. Foi o teste. Ai, que pena. Eu aqui dormindo, aí me perguntaram qual o seu palpite? Eu falei, França. Acertei. Foi de Canela. Acho que os jogos foram ótimos e estou aí na expectativa pela próxima Copa. Mas pela primeira vez eu acho que eu concordei com a análise integral de Aloysio que ele postou no blog. Eu também compartilho da mesma opinião. Acho que o juiz foi... Eu não digo que o jogo foi determinado pelo juiz, mas falhou feio nos 2 lances. Também acho que não houve pênalti. Falta não foi claro. Até na hora do lance, eu que não sou treinado no futebol também achei que não tinha sido. Mas o goleiro da Croácia, tudo que ele jogou nos jogos eliminatórios, ele falhou nesses 2 gols, né? Ele se botou em contrapé no primeiro chute e no outro era totalmente defensável. Aí acabou com a moral do time, né? Tomar 4 gols na final de Copa do Mundo. Eles tinham que ter feito, assim, o time já desgastado, né? Foi uma pena. A Croácia jogou mais bola que a França nessa final, embora, para mim, a França tenha merecido ser campeã pelo conjunto das apresentações. Acho que foi a seleção. Foi a seleção que pegou um caminho mais difícil, né? Jogou contra a Argentina, jogou contra a Bélgica, que tinha eliminado o Brasil, e fez boas apresentações nesses jogos. Não acho que tenha jogado muito mal esse último jogo da final da Copa do Mundo, mas a Croácia teve mais iniciativa de jogo, teve mais volume de jogo. Torcia pela Croácia, até porque, como eu já adiantei, eu tenho implicância contra times que já eliminaram a seleção brasileira. Mas assim como o Buchaú, também estou ansiando pela próxima Copa, porque futebol para mim também só daqui a 4 anos. Vou tirar um período sabático aí para voltar a acompanhar na Copa do Catar. E aí, o quê? O menino do Bruyne é bom mesmo, meu. Rapaz, eu botei 100% menino Modric, o Viedo colocou lá, sou o novo Mick Jagger, o Mick Jagger da planície.
Tô azarando todo mundo que eu torço, tô azarando, pô. Se eu soubesse, tava torcendo pelo menino Mbappé. Esse é menino, pelo menos. Não, eu só queria observar uma coisa. A França sediou a última Euro e perdeu a última Euro para a decisão contra Portugal sem Cristiano Ronaldo. E a França, naquela Euro, buscou jogar um futebol como a Bélgica jogou nessa Copa. Um futebol ofensivo, um futebol mais próximo, um futebol que cantou o mundo, sobretudo com o Brasil, nas Copas de 58, 62, 70 e 82, que não ganhou, mas cantou o mundo. E a França perdeu. A partir daí, o próprio Griezmann diz muito isso, eles passaram a jogar um futebol mais pragmático. E esse futebol foi campeão do mundo, com justiça, nessa Copa. Né? Eu acho que foi uma lição aprendida. Não sei se é o melhor para o futebol, mas funcionou e eu me dobro ao resultado. O João Santana... Desculpa, achei que tinha terminado. Perdão, ainda que ressalve que o compatriota de Oviedo foi o ponto fora da curva nessa final. O pênalti, como o Matuidi não cabeceou, e eu revi o lance, ele realmente não cabeceou, passiva de interpretação. O da falta, Brozovic não encostou em Griezmann, ponto. Isso é fato, não tem interpretação. Não foi falta. O primeiro gol da França nasceu de um lance ilegal, irregular. Mas, enfim, como eu disse antes de você, Igor, assim é o futebol. E a gente acabou não abordando esse assunto na semana passada, mas eu acho que pelo jogo que foi, né, um jogo que acho que teve muito volume de jogo, né, muito gol, muito acontecimento, falha de juiz, gol questionável, pênalti questionável, aliás, isso desviou até um pouco do foco dessa repercussão política que vinha tomando nos últimos dias, né, da Croácia sendo acusada dos jogadores da Croácia sendo acusados de serem simpatizantes do nazismo, etc. Isso vinha tomando, acho que, uma certa força. Ouvi bastante, li bastante sobre isso na internet. Até hoje, algumas pessoas chegaram a falar que estavam torcendo pela França, que eu também não acho que seja um exemplo. Aliás, se a gente for olhar, toda seleção vai ter sempre um calcanhar de Aquiles ou uma nação, se a gente for procurar, né? Mas eu acho que pelo tipo de jogo que foi hoje, isso ajudou um pouquinho a melhorar. Se saísse uma pancadaria, alguma coisa assim, algum mais antidesportivo, talvez tivesse uma repercussão maior, essa narrativa que vinha se construindo. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu lembrei de falar isso, não estava na pauta, né, mas lembrei de mencionar esse fato. Vocês têm alguma coisa a comentar a respeito disso? Eu quero... O que, Oviedo? Não deu para ouvir. Não, eu acho que quando se mistura essas questões que tem a ver quando a seleção carrega nos ombros toda a história de um país, a coisa fica complicada, né? E está errado, me parece, porque se fosse assim, a gente nunca deveria aceitar que a Alemanha ou a Itália ganhassem nada, não aceitaríamos a legitimidade nem Japão, pelo fascismo e pelo nazismo, né? E com cada país poderíamos fazer a mesma coisa, né? Com o colonialismo francês, com o colonialismo inglês, enfim. É uma bobagem, simplesmente acho isso, que é uma bobagem ultrapassar o esportivo com a questão histórica de cada nação. E até uma análise muito simplista, né? Até pela história da Croácia, tudo que envolveu aquela região, né? Você fazer uma análise de preto no branco numa coisa que envolve questão étnica, política, cultural, histórica, religiosa, acho que é uma forçação de barra. Agora, essa Copa foi uma Copa em que houve uma repercussão grande desse tipo de abordagem política dos jogos. Isso num país que não é tão aberto assim ao dissenso político. Eu quero ver como é que vai funcionar isso no Catar, por exemplo, que está dentro de uma região extremamente fechada politicamente, culturalmente, em termos de liberdades. Eu não sei como que até lá também, como vai estar a narrativa política do mundo e como isso vai ser aplicado à Copa do Mundo, né? Mas vai ser interessante observar qual vai ser a crítica. O que vai acontecer em Catar, já que já acabou não acontecendo na Copa da Rússia, foi termos mulheres bonitas sendo focadas
No estádio. Lá não vai Na acontecer. tribuna. Então, provavelmente, em Catar nós vamos ter também isso. Enfim, a correção política, eu tenho mais medo da correção política do que as brincadeiras nacionalistas. Buchaú, tá quieto aí, Buchaú? Tem alguma coisa para falar? Não, eu acho que misturar e carregar o futebol com essa carga toda, com essa cruz toda, é um absurdo. Não cabe, não tem. A Croácia fez um grande papel, ganhou da Rússia, anfitriã. Se você for pensar a história da Croácia e a Rússia, também não é uma história muito legal. E não tem nada. Não tem nem que pensar nessas coisas. É só futebol. A gente ia comentar isso com mais cuidado na última vez, na última semana, mas a gente acabou com. Até mencionei na abertura do último programa, fomos atropelados pelos fatos. Agora, uma vez encerrado, então, esse assunto de Copa do Mundo. Não, quero falar sobre isso. Tá, então fala, desculpa. Quero falar. Eu usei um termo forte aqui no último programa em relação a menino Ney. Eu acho uma cretinice que se fez com a Croácia. É uma nação de 4,1 milhões de habitantes que chegou à final de Copa do Mundo, disputou a sua primeira Copa como nação independente em 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, é a sexta Copa, chegou à semifinal em 98, na sua primeira participação, e chegou hoje à final. Pegar um país desse e linkar um passado supostamente nazista, pelo amor de Deus, eu vi estudantes de história falando isso. Olha só, abre um livro de história uma vez na vida, que não seja para repetir mantra ideológico, e procura saber o que foi a República de Vichy. A França inteira foi colaboracionista, a não ser aquela que resistiu. Né? E foi colaboracionista para manter as suas colônias na África e na Ásia. A Ásia, Indochina, depois guerra Indochina, depois guerra do Vietnã, e na África, a Argélia, que foi uma guerra muito nos anos 50, de independência muito contundente, em Marrocos. República de bater o continente a Hitler para manter as suas colônias. Eu não estou julgando a França, mas eu acho que se você tiver que colocar na balança França e Croácia, pelo amor de Deus. A República de Vichy foi a república implantada após a invasão da Alemanha na França, e a conquista da França, até a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, foi um governo colaboracionista que bateu continência para Hitler. Hitler, assim como o Neymar, ali na Torre Eiffel, desfilou ali quando a Alemanha... Não estou comparando Hitler com o Neymar, perdão, a analogia descabida, mas pelo cima da Torre Eiffel. Isso é um absurdo. Isso é um desconhecimento da história. Porque a Alemanha dominou toda a Europa Oriental, inclusive, logicamente, a Croácia, antes da Batalha de Stalingrado, 42, que ficou depois sendo comunista até os anos 90, com a dissolução da União Soviética. E aqui no Muro de Berlim em 89. Isso é um absurdo. Isso é como querer julgar o Brasil pela Guerra de Canudos, que foi outro absurdo, outro genocídio. Né? Um ato da Constituição, nem de indivíduo nem de uma nação. Isso é ignorância histórica, falta de abrir um livro de história e procurar saber. Concordo com todos falaram aqui. Futebol é uma coisa, política é outra. E olhado com lupa, nenhum país é inocente. Todos nós temos nossos crimes. Todos nós. Né? E a França não está aquém da Croácia, né? em crimes de guerra. Enfim, eu acho um absurdo, desculpem o termo forte, mas uma cretinice. Bom, superado esse ponto, incrivelmente concordamos todos a respeito de um ponto. Acho que Copa do Mundo, então, só volta daqui a algum tempo a nossa pauta. A gente vai entrar, se formos falar de futebol, né, a gente entra no Brasileiro já essa semana, mas campeonato de pontos corridos não tem essa emoção, né, de Copa do Mundo, de mata-mata, de ter um jogo muito
difícil de se lembrar de um jogo memorável assim, num campeonato de pontos corridos. Mas, enfim, a Luísa mencionou a questão ali de crimes. A gente entra na nossa abordagem municipal falando de uma votação que vai ocorrer que pode ser considerada uma improbidade administrativa caso as contas de Rosinha no ano de 2016 sejam rejeitadas, né? Então essa é a nossa pauta regional, que eu acho que tende a movimentar bastante o meio político essa semana. As contas foram rejeitadas pelo TCE, e assim, as contas de 2016, para quem já olhou, são o estado financeiro do município é um estado muito complicado, né? A gente tem o município já vem resfolegando já desde 2013, 2015 teve uma queda absurda nas receitas, mas as contas de 2016 foram as que foram rejeitadas, e foram rejeitadas por, se eu não me engano, conselheiros que entraram após aquele grande escândalo do TCE. E a gente está nesse panorama agora. As contas voltam para a Câmara de Vereadores para serem analisadas pelo Poder Legislativo, e caso eles acompanhem o voto do TCE e considerem as contas reprovadas sem possibilidade vamos colocar uma espécie de conserto, a gente tem como efeito a inelegibilidade de Rosinha. E, Aloysio, seu ponto de vista sobre isso. Meu ponto de vista, Igor, está exposto hoje no ponto final. Infelizmente, a Copa está acabando, como se diz, o próximo foi no Catar. E eu já voltando para o tema político, infelizmente é o tema dominante ainda na cidade, desde sempre, enfim. Agora, me perdoe, você falou em improbidade, uma acusação de improbidade. Não é uma acusação de improbidade. São 13 acusações de improbidade. 13. Como você citou corretamente, isso foi aprovado por unanimidade no TCE, Tribunal de Contas do Estado, que foi saneado pela Operação Título do Ouro, uma operação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que prendeu 5 dos 6 conselheiros do TCE. 5 dos 6 e um ex-conselheiro do TCE. Né? E esse TCE saneado de várias evidências de corrupção, inclusive no governo Garotinho, no governo estadual Garotinho, no qual o próprio Jonas Lopes, seu colaborador e amigo, falou que deixava mesadas mensais aos conselheiros no governo Garotinho estadual, né, aos conselheiros do Rio de Janeiro para se aprovassem as contas. Findo esse esquema, desbaratado pela Operação Título do Ouro, repito, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, o novo TCE reprovou por unanimidade as contas de Rosinha. E são 13 acusações de probidade, né? E pelo exercício do ano administrativo de 2016. Isso chegou à Câmara, a Câmara tem que votar, que é o seguinte, para o nosso espectador que talvez não entenda muito bem como é que funciona esse rito. Para votar contra, favorável a um relatório do TCE, é maioria simples. Para votar contra, são 2/3. Tá? É simples. São 25 vereadores. Para você votar favorável, é maioria simples. No caso, são 12 mais 1. Para você votar contrário ao relatório do TCE, são 2/3. Ou seja, você com 9 vereadores concordando com o relatório do TCE, ele passa. Né? E a Folha da Manhã trouxe uma matéria dos 25 vereadores de Campos, 11 desses vereadores manifestaram um voto favorável ao relatório do TCE, saneado pela Operação Título do Ouro, que, em votação unânime, rejeitou as contas de Rosinha. 11 desses vereadores, os outros vereadores, manifestaram dúvida, sendo que desses, o único que antecipou a intenção de votar pela aprovação do relatório foi o vereador Neném, do PTB. Outros 3 não foram encontrados: Joilza, Rangel, Álvaro César e Enox. Né?
miraculosamente ou misteriosamente, miraculosamente não, né? Porque não é milagre, é mistério mesmo. Desapareceram, não deram suas impressões. Então, o que tudo indica, as contas, como manda o relatório do TCE, de 110 páginas, 22 determinações, 7 irregularidades, 13 improbidades e 3 recomendações, ele deve ser aprovado, né? Precisava de 9, 11 já se manifestaram, tem 2 na vantagem. E isso, qual é a causa prática disso? Rosinha fica inelegível 8 anos e as suas responsabilidades, o Vitor aí, advogado, pode falar melhor, cíveis e criminais são encaminhadas ao judiciário, né? Daí, talvez, essa manifestação de Rosinha, na semana passada, de ter adiantado uma pré-candidatura com 2 anos de antecedência, né, para tentar voltar à prefeitura em 2020. Talvez tenha sido um instrumento no sentido de pressionar esses vereadores indecisos a tentar aprovar as contas dela. Mas o que parece é um artifício que não surtiu muito efeito. Logicamente que, como futebol não se conta com placar antes do jogo, vamos esperar a votação. Mas você tem nessa votação 11 vereadores até agora que manifestaram o voto previamente pela reprovação das contas de Rosinha, não é? E tem 11 ainda indecisos e 3 que não foram misteriosamente encontrados. E Rosinha, isso confirmando, fica fora de qualquer eleição por 8 anos. Isso é lei federal, né? A lei. Só um segundo, por favor, estou lendo aqui. Não estou achando aqui agora. Lei 64/90, lei federal. Ela fica fora de eleição pelos próximos 8 anos. É isso. Oviedo. Bem, eu acho que vai ser muito difícil que ela consiga aqueles terços que precisa para reverter a decisão, o parecer do Tribunal de Contas. Tudo indica que as contas dela vão ser efetivamente reprovadas, o que todo aquele vizinho campista não poderia deixar de concordar, né? Porque, inclusive, esse parecer do TCE não considera a questão do empréstimo, considera outras coisas como gastos inadequados, repasse do Fundeb, abertura de créditos adicionais sem superávit, enfim, uma série de irregularidades contábeis e legais também, e a questão da falta de repasses previdenciários, que é uma das coisas mais sérias, né? Mas, aparentemente, pelo que eu li, não se deteve naquela questão dos famosos empréstimos, né, que o governo de Rosinha tomou nos últimos 3 anos, e que deixaram as contas do município tão nesse estado de fragilidade. Entendo eu que a Câmara não poderia ser tão insensível de não entender, de não confirmar a calamidade financeira que o governo Rosinha deixou para o governo seguinte, o governo de Rafael. Portanto, espero realmente que essas contas sejam, de fato, reprovadas, e a confirmação do TCE seja confirmada pela Câmara, e que, bom, depois virão aquelas consequências que a Luísio falou, né, de ineligibilidade. De qualquer forma, eu penso o seguinte: o Rosinha pode ter criado esse balão de ensaio da candidatura para tentar conseguir vereadores favoráveis, né, a aprovação de suas contas. Mas eu entendo assim, isso já entraríamos em outra questão, que é a questão de se a população poderia ou não aceitar novamente que a Rosinha, o pessoal de Garotinho, volte a governar o município. Enfim, me parece que isso já ultrapassa a questão que estamos discutindo, mas temos que considerar também o atual desempenho desse governo.
porque se o governo de Rafael fosse suave, ele não teria que ter chances, a população não daria uma segunda oportunidade. Vamos ver o que acontece, se aprovando o parecer do TCE, ficando Rosinha inelegível, vamos ver o que o grupo faz, né? Se eles propõem algum outro candidato do clã, da família, ou se desistem de voltar a concorrer aqui no município. Antes de passar a palavra para o Chaú, como a gente falou no início da transmissão, talvez quem esteja assistindo agora não tenha acompanhado, especificamente hoje o Luiz vai ter uma necessidade de se ausentar antes do final da transmissão. A gente continua até às 9 horas, mas ele precisa sair agora por conta do aniversário do filho dele. Aloysio, passa a palavra aí, para poder se despedir. Eu peço desculpas a vocês, peço desculpas aos espectadores, mas é o aniversário do meu filho. E como eu disse no início do programa, mas também pode ter alguém que não tenha visto, eu trabalhei no almoço por conta do jogo da Copa. E vou jantar com ele agora, está fazendo 19 anos, e enfim. Sobre o último assunto que deve ser debatido aqui, sobre o impeachment de Crivella, sem nenhum juízo de valor, eu só fico, e ensejo para vocês, isso após o show se manifestar, e você também, essa aparente contradição em que, como a Viedo muito bem colocou numa conversa que tivemos no Facebook, na timeline de um outro amigo, que parece que há impeachment do bem e impeachment do mal. Impeachment do bem é quando é para nós, impeachment do mal impeachment do bem quando é para os outros, do bem é para nós. Mas, enfim, eu não tenho tempo para entrar nessa discussão. Me despeço de vocês, agradeço e peço desculpas. Um abraço. Valeu, Luiz. Até semana que vem. Um abraço. Manda um abraço lá pro seu filho, dá os parabéns aí. Obrigado. Puxaú, então vamos seguir. E aí, em relação ao que a gente vinha conversando antes da gente passar para o próximo tópico, em relação à questão das contas de Rosinha, sua opinião? Desde a Operação Quinto do Ouro, com a modificação dos conselheiros do Tribunal de Contas, eles adotaram um rigor maior na análise das contas do município. Houve, inclusive, uma gritaria geral dos prefeitos de todo o município, de todos os municípios, com relação a isso, porque houve uma reprovação de boa parte das contas. Fica sempre aquele questionamento: como os conselheiros anteriores estão, na sua quase totalidade, envolvidos em corrupção, as contas anteriormente aprovadas provavelmente tinham problemas, para que se tenha agora contas reprovadas da forma como tem sido. E, especificamente de Campos, a reprovação das contas, um relatório imenso de mais de 110 páginas, é reflexo do que foi feito. Foram manobras fiscais, manobras contábeis, na verdade, não fiscais, realizadas e a descoberto, de uma forma que não poderia ter sido feita. A Câmara de Vereadores provavelmente vai aprovar o relatório do Tribunal de Contas, vai rejeitar as contas da Rosinha. Eu soube, em conversa de bastidores, de que já teriam 2 votos sobrando para que houvesse essa reprovação de contas. Então é quase que certo, não dá para contar com o placar antes do jogo, mas quase que certo que as contas sejam reprovadas e Rosinha fique inelegível pelos próximos 8 anos. E as manobras passam, eventualmente, por um lançamento prematuro, extemporâneo de candidatura, numa tentativa de arregimentar pessoas, mas o jogo vai além disso. Eu soube, em conversas também de bastidor, que há, inclusive, presidente de partido com a cabeça prêmio, que se não virar o voto do vereador, vai ter problemas sérios aí com o comandante em chefe deles lá. Eu não quero fazer, o que você falou eu acho que é importante, eu não quero fazer o papel de advogado do diabo, mas esse ponto que você levantou eu acho bastante sensível, né? Quer dizer, a gente já sabia dos problemas financeiros do município há algum tempo, e as contas vinham sendo aprovadas após aquela devassa no TCE, a gente começou a ter, como você falou, uma reprovação em massa. Especificamente no caso da Prefeitura de Campos,
Assim, o Oviedo mencionou o empréstimo, e eu cheguei a analisar as contas da prefeitura. Eu acho que o empréstimo ele foi inevitável, não teria outra coisa a ser feita naquele momento, senão recorrer a recursos levantados com garantias ou sem garantias, enfim, mas recursos de terceiros. Assim como o Estado do Rio vem fazendo há muitos anos, né, para pagar a folha de pagamento. Hoje a gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro um Estado pagador de folha de pagamento da ativa e dos inativos. Então, o problema fiscal que a gente tem no Estado, no município, ele é muito grave, né? E eu, a respeito do empréstimo, eu não sou um crítico tão severo, porque eu acho que não teria outra coisa a ser feita. Em relação a essas contas, assim, fica sempre no ar aquela questão de que a política, no final das contas, está determinando tudo, né? Então, quer dizer, a gente vinha com todas as contas sendo aprovadas numa situação já complicada, e especificamente em 2016, quando houve essa alteração, as contas podem ser reprovadas. E o TCE, apesar de ter um corpo técnico fantástico, quem é da área do direito, área de concurso, sabe que os concursos para tribunais de contas são alguns dos concursos mais severos, o maior número de matérias que que são cobradas na prova, uma profundidade bastante razoável. Então você tem que entender bastante desse tipo de assunto cobrado. Assim, havia um descompasso entre os conselheiros e os técnicos, né? Agora, eu sinceramente não sei se essa reprovação ela vai se dar. Não sei se é bom haver uma reprovação como se fosse uma virada de mesa, né? Eu, apesar de desejar que a saúde fiscal dos municípios, dos estados, do governo federal seja retomada, não sei se caminharia por esse cenário. Eu acho que trabalhar mais transparência seria mais interessante do que punir eventualmente contas em desacordo, até porque foi um giro 180, né, na abordagem. Eu sou Igor, eu sou crítico do empréstimo porque eles tomaram 3 empréstimos e praticamente o seguinte era para bancar o anterior. E o último acabou ultrapassando o período de governo, obviamente, de Rosinha, porque ela pegou esse empréstimo no último ano, comprometeu várias administrações, várias próximas administrações, e como todos já sabemos, ele foi vendido à população, mentindo, dizendo que pegava apenas 10% dos royalties que iam ser arrecadados. E depois a gente descobriu que não era assim, o contrato dizia outra coisa e finalmente a justiça acabou determinando que tinha que ser 10%. Sou crítico nesse sentido. O empréstimo foi contraído de forma bastante irregular e a justiça reconheceu isso. O que reflete também a gestão temerária que a Rosinha e Guarotinho tiveram nos últimos anos, em função da queda da arrecadação. Eles mantiveram um determinado patamar de despesas que, assim que a arrecadação dos royalties caiu, eles não conseguiram suportar e se viram obrigados a contrair esse tipo de empréstimos. Você diz que que não deveria ser tão severo na questão da reprovação das contas, né? Olha, eu acho que não faz mal. Eu acho que não faz mal reprovar, chamar a atenção que o gestor público foi temerário, que não cuidou das contas públicas, que não fez repasses previdenciários que deveria fazer. Eu acho que, afinal de contas, se nós temos um órgão auxiliar, que é o Tribunal de Contas, que praticamente não tem poder punitório, apenas um conselheiro, justamente, o menos que podemos fazer, a Câmara, o menos que pode fazer é levar a sério aquilo que ela determina, né? E tomar esses pareceres a sério e considerá-los como, enfim, como se fosse uma reprimenda para o mau gestor público. Não, eu concordo sim. Perdão, Buchal, pode falar. É interessante lembrar também que aqui em Campos, talvez não por causa da troca-troca de vereadores, né, enfim, que tem acontecido, mas boa parte dessas coisas acontece e você vai ver a Câmara de Vereadores que vai votar a aprovação ou reprovação da conta
de um governo anterior num governo atual, quando não há continuidade, você tem os mesmos vereadores. Vereadores que aprovaram a lei de diretrizes orçamentárias, vereadores que aprovaram o orçamento, vereadores que aprovaram a execução desse orçamento, que aprovaram os relatórios anuais, e que quando muda o governo, acabam mudando de, entre aspas, aí, né, de orientação política, passam a reprovar essas contas. Eu gostaria muito de ver um momento em que a Câmara de Vereadores também passasse a ser responsabilizada por aprovações de contas estranhas, ou responsabilizada por não fazer o seu trabalho. Porque ao longo dos anos, observa a prefeitura, observa o governo do estado, ao longo dos anos, vereadores e deputados estaduais vieram sendo ou coniventes ou cúmplices com a situação que levou à reprovação. E num dado momento eles reprovam, o executivo é penalizado, o executivo fica inelegível e os vereadores seguem sua vida normalmente como se nada tivesse acontecido. A minha abordagem foi nesse, até o que o Buchaú falou, assim, as contas elas foram analisadas, quer dizer, o orçamento ele foi analisado antecipadamente e até aquele momento foi tudo aprovado, foi dado o aval para o empréstimo. Aproveitando até o Gabriel perguntou, o empréstimo foi para sanar qual o problema? Só um número, assim, no biênio 2015-2016, a queda de arrecadação de royalties foi de 60%. A gente tinha uma arrecadação ao redor de 1,3 bi em royalties, caiu para 500 milhões em 2016. E isso veio numa sequência, né? Então, até acho que, como eu falei, eu não sou um crítico do empréstimo em si, não, e também não sou crítico dessa sucessão de empréstimo. Como eu falei, o Estado do Rio de Janeiro vem fazendo isso ao longo dos anos. A frustração de receita foi muito grande, né? Então, acho que não teria outro caminho. Ou a prefeitura fazer isso, ela ia ter que dar um calote generalizado em fornecedores, folha de pagamento, principalmente, que é a maior rubrica da prefeitura de gastos. Então, assim, eu acho que é uma situação muito delicada. Eu acho que existe um efeito pedagógico da reprovação de contas, mas eu acho que isso também corre o risco de às vezes, desmoralizar o legislativo, como o Buchaú falou. Se a gente parar para ver, isso vem acontecendo no nível nacional, né? Dilma, ela foi empichada por conta foi impedida, uma palavra melhor, né? Empichada é uma palavra feia. Ela foi impedida por conta de crimes fiscais, quer dizer, crimes de responsabilidade, e a gente tem um Congresso que na semana passada aprovou uma pauta bomba, né? Então, assim, qual foi o saldo em termos de política fiscal para o próximo governo? Infelizmente, o governo Temer tem seus méritos nas políticas econômicas, microeconômicas, mas fiscalmente detonou o país, não tanto quanto o Dilma, mas deu uma contribuição quase nula para o benefício, para um desenvolvimento de uma situação fiscal, uma situação de contas públicas mais robusta. Eu temo também, como eu falei, por esse problema aqui em nível local. Essa foi a minha reserva, não defendendo que políticos que não cumprem leis fiscais devem ser preservados, né? Mas da maneira como está sendo, quer dizer, várias contas sendo aprovadas com vários problemas. Assim, quem pegar o relatório do TCE de outros anos vai perceber que eram apontados uma série de problemas, mas eles eram dados recomendações, né, para que fosse corrigido. E nunca era corrigido, né, até por conta da própria situação, como eu mencionei, que era muito grave. Agora, fazer isso dessa maneira, enfim, eu não quero fazer o papel de advogado do diabo, mas eu, pessoalmente, fico desconfortável, porque parece algo assim, que a política está determinando totalmente a votação, né? Em definitivo, sempre é a política que acaba determinando, né? Agora, interessante o que o Alexandre falou, vai ser em relação às contas do governo Rafael, quando sejam apreciadas pelo TCE. O que vai acontecer com esse novo TCE, que supostamente agora foi saneado, como já falamos aqui? O que vai acontecer se esse TCE encontra irregularidades e o que vai fazer essa Câmara, né? Essa Câmara que hoje em dia é situacionista, sempre é situacionista, né? Mas o que vai fazer agora em relação a isso? Mas vamos esperar, né? Entendo que as contas de Rafael ainda vão ser aprovadas, vão ser estudadas mais para frente. Está terminando tudo. Você vê
e, lamentavelmente, os vereadores que trabalham na construção do resultado, ou deveriam trabalhar no impedimento da construção desse resultado, que é a reprovação de contas, eles acabam não exercendo a sua função adequadamente e aprovando durante um período de 4 anos, e no 5º ano os caras reprovam a conta do 4º ano. Então você tem uma coisa meio estranha acontecendo. Isso aí para vereador, para deputado, a situação no estado do Rio de Janeiro, ela não se construiu do dia para a noite. Foram anos e anos de desmandos aprovados pela Alerj para que se chegasse numa situação de falência do estado do Rio de Janeiro. E com o aval do governo federal, né? Uma observação, o governo federal ele precisa dar o aval para uma série de prédios que eles usam garantia do Tesouro. E o Senado também tem participação. O aval do governo federal. Inclusive o empréstimo de campo só foi possível depois de ter sido aprovada uma lei no Senado. Sim. O Senado tem competência exclusiva. Agora, é um contrassenso, eu acho, mais justificado pelo histórico que a gente tem, de que estados e municípios têm esse limite de endividamento, né? O governo federal, a princípio, ele não tem esse limite, tanto que a nossa dívida pública hoje não para de crescer. É um problema muito grave que, assim, a gente tem passado os anos e nada tem sido feito. Eu acho que em nível municipal, a gente pode ter uma surpresa positiva. Eu acho que esse tema de contas públicas ele é muito nebuloso, né? Ele é muito confuso para quem não acompanha de perto. Mas eu acho que, pelo que eu vejo sendo implementado, pelo que eu acompanho, acho que o governo Rafael Diniz ele vem num bom caminho a respeito das contas públicas. E se isso se confirmar, né, com as primeiras contas agora do ano passado, eu acho que pode ser um bom legado para frente e espero que nessa próxima eleição agora de 2018 a população coloque reserve um espaço no coração para poder analisar candidatos que se comprometam com a saúde fiscal, porque a nossa situação no estado do Rio é muito difícil e em nível federal também é próxima da calamidade se nada for feito. O nível municipal a gente teve a recuperação dos royalties, isso dá um pouco de alívio aos cofres municipais, mas a gente também precisa que haja alguma mudança em nível nacional para que isso atinja os municípios. E falando de política, né, a gente concordou que a política vai acabar guiando a votação das contas, houve até um comentário até do Thiago Virgílio a respeito disso. E falando de política, a gente vai entrar na política do município do Rio de Janeiro. A gente teve a rejeição do pedido de impeachment do Crivella pela Câmara dos Vereadores, e o Oviedo mencionou muito bem, né? Tem o Aloysio também, antes de sair, falou o impeachment do bem e o impeachment do mal, né? Aliás, eu trocaria, existe o impeachment da turma do bem e o impeachment da turma do mal. Então o impeachment da turma do bem foi aquele vídeo que o Freixo gravou, né, para poder se justificar falando sobre impeachment. Esse é o impeachment da turma do bem, porque não só isso, tudo que eles propuserem, tudo que eles falarem vai ser sempre do bem. Então, se eles falarem, perseguirem uma pessoa é porque aquela pessoa é do mal, eles são do bem. Se eles adotam determinada posição é porque a contraparte era do mal. Oviedo, você que mandou a primeira letra a respeito disso, qual a sua visão a respeito do processo lá do Rio de Janeiro? A minha reflexão é a seguinte: o processo de impeachment de um gestor público é um juízo eminentemente político. Eminentemente político. E em definitiva, tudo se define no seguinte, tudo se reduz ao seguinte: se você tem apoio ou não tem apoio político, você vai em frente, e se não, você cai. Aconteceu com Dilma. Dilma caiu porque perdeu a base de apoio. A questão das pedaladas fiscais existiram. Agora bem, o Congresso entendeu que isso era motivo suficiente para afastá-la do cargo. Por quê? Porque o processo é um processo político. Ela é digamos assim, indiciada pela Câmara de Deputados, ela é julgada pela Câmara de Senadores. O que aconteceu na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro? Simplesmente, Crivella conseguiu ter apoio do MDB, vai saber que coisas ele teve que transacionar, ou que coisas ele teve que ceder para poder ter esse apoio, e simplesmente o pedido de impeachment não avançou. Quando eu digo que
existe o impeachment do bem e o impeachment do mal, como você apontou, é aquela visão que tem esse pessoal que justamente se define progressista, eles são do progresso, são do bem, em contra dos outros que são do mal, que eles acham, o Freixo falou, tinha escrito num Twitter, que nem todo impeachment é golpe. Só faltou dizer, o impeachment nosso não é golpe, o impeachment dos outros é golpe. Mas não é assim, gente. É simplesmente um julgamento político. Você, na hora que você entra com um pedido de impeachment, você tem que fazer um cálculo político. Você tem que ver a correlação de forças, se tem ou não tem capacidade para fazer isso avançar. Não tem nada a ver com ser do bem e ser do mal. Tem a ver com uma questão de ponderação de forças. O que Crivella fez, eu entendo que está errado, claro que eu entendo que está errado. O que ele prometeu é vantagem para o pessoal ligado aí a questão religiosa, prioridade no atendimento, prioridade na colocação de pontos de ônibus, enfim, uma série de vantagens que, para mim, define o que seria a prevaricação. Mas, se o cara tem apoio suficiente na Câmara, não avança. Chorar e dizer que, porque não é golpe, porque é do bem, é golpe, porque é do mal, é simplesmente, acho, uma bobagem. Puxar a esquerda, o pessoal, principalmente, vamos falar logo do pessoal do Freixo, especificamente, quase que adotou a máxima aí na íntegra, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E eles fazem isso com frequência. Mas a tônica política desses processos ela é muito clara e o que se vê de fato é que primeiro vem a decisão, depois o argumento. O Congresso Nacional decidiu caçar a Dilma, depois buscou um argumento. E a Prefeitura do Rio de Janeiro, os vereadores, decidiram não caçar o Crivella. E a partir daí eles vão criar argumentos, seja lá quais forem, para justificar o posicionamento político. E o Freixo, o pessoal, não o Freixo porque ele não está na Câmara do Rio, mas o pessoal decidiu que o Crivella deveria ser cassado e depois ele foi criar aí os argumentos que achou que eram pertinentes, né? A história do nem todo impeachment é golpe. Mas a verdade é que primeiro toma-se a decisão e depois vai se buscar argumentos que fundamentem essa decisão, essa preferência que, via de regra, é política. Não tem outra explicação. Eu lembro até, quando fala assim, impeachment do bem, impeachment do mal, na época do impeachment, né, a campanha contra que o PT fazia, no caso da Dilma, dá para lembrar perfeitamente o FHC, quantos pedidos de impeachment o FHC teve. Na verdade, o PT militou por isso, acabando a eleição de 98, iniciando o mandato de 99, já havia aquela campanha fora FHC, nem um ano completo do segundo mandato. E realmente é um duplo padrão moral, né, que não se aplica só a esse caso de impeachment, como a gente estava conversando, os progressistas eles têm essa... Até porque eles se julgam assim, imbuídos de uma boa vontade e de uma virtude tão grande que querem tanto o bem do povo que quem está contra eles só pode ser uma pessoa muito ruim, né, que quer o mal. Não há divergência política, não há conflito de visões. O que há é a luta do bem contra o mal. É uma abordagem que a gente vê bastante. E concordo que impeachment é correlação de força política. A Dilma não caiu por conta das pedaladas que aconteceram, né? Foram crimes fiscais, na minha visão, crimes gravíssimos, piores que os crimes municipais, estavam em andamento, porque era um mandato que estava em andamento, porém ela não caiu por isso, ela caiu porque realmente, em todos os quesitos, ela era pouco hábil, e nesse ela era especialmente inepta, no caso da negociação política. Então, realmente concordo com vocês nesse assunto. Houve uma pergunta aqui, o Ivan colocou, a Câmara de Vereadores vai poder analisar e votar as contas de Rosinha em 2016. Parece que tem algo ainda a ser analisado pelo TCE. Eu acho que em relação às contas de 2016 não há mais o que ser analisado pelo TCE. Eu acho que a votação da Câmara é a etapa final. Não acho que caiba qualquer outra manifestação do TCE a respeito das contas de 2016. Eles já emitiram um relatório. Oviedo, pode responder até com mais propriedade, mas se eu não me engano a etapa final é a votação na Câmara, não há mais
oportunidade do TCE se manifestar a respeito disso. Não, concordo. Eu acho que justamente o que foram analisadas foram as contas desse ano, de 2016. Já emitiu o parecer, né? Até porque as outras foram aprovadas, né? 2015, 14, 13 já tinham sido aprovadas. Os relatórios são mais antigos, né? O TCE, você vê, né? A gente está em 2018 analisando contas de 2016, né? Não dá para um processo desse... As anteriores são do TCE Light. O TCE É mais ou menos. O TCE do bem. TCE Hard agora tá reprovado. Bom, estamos... Oi, desculpa, fala aí. O que eu vejo por trás desse discurso de querer o bem do povo da esquerda, dos progressistas, como você acaba dizendo, é que eles querem mesmo, de verdade, são as benesses do Estado e, principalmente, o poder coercitivo do Estado, para dizer a você que não concorda o que você tem que fazer e, mais do que dizer o que você deve fazer, obrigá-lo a fazer. Isso me lembrou... Não, isso me lembrou no Twitter o diretor da Open Society. Para quem não sabe, a Open Society é uma fundação que é mantida pelo George Soros, que é um dos maiores bilionários do país, do mundo. E essa instituição ela tem atuação em diversos países, né? Apoia políticas normalmente identificadas com a pauta progressista. Então, ela milita a favor do aborto, a favor da legalização das drogas. E esse diretor que cuida dos assuntos da América Latina, ele estava propondo alguma restrição à comercialização, à propaganda infantil, né? Algo que deve ficar totalmente a cargo dos pais, segundo ele, deveria ser proibido por lei. Eu não lembro exatamente qual era a proposta dele. Eu fiz um comentário, né, que ele é diretor da Open Society, mas não tão a favor de uma sociedade tão aberta, né? Uma sociedade não tão open assim. E é mais ou menos a visão deles. Estamos caminhando para o final e a gente ficou de passar algum tipo teve a ideia de dar alguma recomendação cultural. Oviedo, você que é o cinéfilo do grupo, tem algo preparado? Eu tenho duas recomendações a fazer que tem a ver com Netflix. Como você sabe, Netflix vai acabar dominando o mundo, né? Já está praticamente terminando, acabando com as empresas de TV a cabo. Eu não dou muito mais tempo para que Netflix passe por cima delas, porque oferece muito mais por menos e, além disso, na hora que você quiser. Na hora que você quiser, você pode assistir o que você tiver vontade. E Netflix tem um acervo de documentários muito interessantes. Para quem gosta de documentários, tem dois que eu queria fazer menção rapidamente hoje. Um deles se chama The Staircase, que em inglês significa a escada, que é um documentário, um seriado documentário, são 13 capítulos, que ele segue um caso a morte de uma mulher que cai de uma escada. O marido encontra ela, chama a polícia, e imediatamente o marido é apontado pela gravidade das feridas. A polícia não acredita que isso tenha sido decorrente de uma queda, aponta imediatamente o marido e indicia ele e é processado pelo crime de homicídio. A grande originalidade que tem esse documentário é que todo ele foi acompanhado pela equipe do documentarista. Acompanhou o sujeito indiciado, acompanhava ele morando na casa, indo até o processo, as audiências do processo, acompanhou ele até, eventualmente, quando foi passar um tempo na cadeia também. É uma coisa incrível. Eu nunca vi semelhante nível de acompanhamento, tanto do acusado, quanto da defesa, quanto da promotoria, e das coisas que acontecem dentro do próprio processo. Para aqueles que gostam de filmes de júri, aí tem um prato cheio para saber um pouco mais como funciona o júri americano, porque todo ele é detalhado assim, a um nível muito minucioso. The Staircase se chama, são 13 capítulos. E outro documentário interessantíssimo é sobre a guerra de Vietnã, que se chama A Guerra de Vietnã, The Vietnam War, que foi feito por um documentarista americano que se chama Ken Burns, que ele se ocupou de documentar ao longo de toda a sua carreira vários pontos, vários assuntos fundamentais da história americana. Tem também sobre o jazz, tem também sobre a Guerra Civil Americana, tem sobre a Segunda Guerra Mundial, e esse aqui que se chama A Guerra de Vietnã, são 18 capítulos,
que ele aborda todos os pontos de vista, não apenas os americanos, não apenas os políticos americanos, mas também aqueles que foram combater do lado americano, do lado do Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. O cara é bastante abarcativo de todas as opiniões, todas as visões. E o documentário, embora possa parecer uma coisa muito fria, é sumamente emotivo de cada um dos pontos de vista, de cada coisa que mostram sobre como foi evoluindo essa guerra, a guerra do Vietnã, que foi uma guerra que cada governo americano ao longo da década de 60 e 70 dizia que ia acabar, e acontecia exatamente o contrário. Cada vez os Estados Unidos iam se afundando mais nesse lamaçal que foi essa guerra. Então, esses dois documentários estão no Netflix, The Star Case e A Guerra do Vietnã, que eu recomendo para vocês assistirem. Show de bola, Leandro. Eu sou um péssimo usuário do Netflix, mas um excelente assinante. Eu pago, deve ter uns 3, 4 anos. Se eu vi uns 10 filmes até hoje, foi muito. Não uso nada do serviço, mas por minha culpa. Buchaú, vou deixar então sua recomendação para a semana que vem, pode ser? Não sei se você preparou alguma coisa. Ótimo. Tá bom? Por causa do horário. O título do livro, eu queria trazer a capa para mostrar, e aí a capa fica para a próxima, fica a recomendação para você. Tá ótimo, então. Até para a gente poder se ater aqui a hora, a gente já está com 1 hora de transmissão, que é a nossa meta. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou e fez perguntas. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Buchaú, Vido, um grande abraço. Boa noite. Um abraço.